Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo você vai aprender a como ter um foco inabalável e não ser mais escravo das distrações, tendo como base os ensinamentos de Dandapani, um monge hindu que passou mais de 10 anos vivendo de forma severamente disciplinada em um monastério no Havaí e que hoje compartilha seus ensinamentos para milhares de pessoas e empresas ao redor do mundo. Uma pesquisa realizada em 2005 mostrou que interrupções e distrações constantes têm um efeito bastante negativo nas pessoas, tanto que aqueles que eram constantemente distraídos por e-mails e chamadas tiveram uma queda de 10 pontos em seus QIs. Mas não é só isso, os efeitos dessas distrações podem se equiparar aos mesmos de se perder uma noite inteira de sono. Em média, as pessoas são interrompidas a cada 8 minutos, ou de 7 a 8 vezes por hora. Significa que dentro de apenas 8 horas do dia, elas já foram interrompidas 60 vezes. A duração média de cada interrupção é de aproximadamente 5 minutos, então são cerca de 5 horas de distração a cada 8 horas. E se levarmos em consideração que precisamos de pelo menos 15 minutos para entrar em um bom estado de concentração, isso quer dizer que as pessoas nunca estão operando suas atividades de forma totalmente concentrada. A maioria das pessoas costuma checar o celular em média a cada 12 minutos enquanto estão acordadas. E ao adotar uma rotina como essa, de sempre estar conectado, não importando a hora ou o lugar, nós adquirimos o hábito de somente passar os olhos superficialmente nas coisas e nunca dar a nossa total atenção. A curto prazo, nós até conseguimos nos adaptar às demandas de informações, mas a longo prazo, os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol vão nos colocando em um estado de alerta fisiológico e nos faz criar uma dependência química, que só é aliviada após checar o celular. A questão da distração é tão problemática que o Cal Newport, que é autor do livro Trabalho Focado, diz que a habilidade de se livrar das distrações e executar atividades profissionais em um estado de concentração que leve a capacidade cognitiva ao limite é considerada um superpoder no século XXI. Mas segundo o monge Dandapani, as pessoas não conseguem se concentrar hoje em dia por duas razões. A primeira é que nós nunca fomos ensinados a como nos concentrar. E a segunda é que simplesmente não praticamos a concentração. Levando isso em consideração, vem uma pergunta. Como é que você vai fazer alguma coisa se nunca foi ensinado a fazê-la? E como você vai ficar bom em algo se não praticar? Para pensar no seguinte. Quantas pessoas você conhece que foram ensinadas formalmente a como se concentrar? De tipo ir para as aulas de concentração todas as semanas. Algo realmente formal. É praticamente certo de que o único número que vem à sua mente seja 0. Mas olha só, em paralelo a isso, quantas vezes alguém já te disse para se concentrar? Infinitas vezes, não é? Olha que engraçado, as pessoas nos dizem para nos concentrarmos, mas não nos ensinam a como fazer isso. E essas pessoas podem ser tanto nossos pais, nossos professores ou nossos chefes. Mas não é por mal, eles só não sabem como fazer isso também. Porém, o fato é que não se pode esperar que alguém consiga fazer algo sem que antes tenha sido ensinado a como fazer. E para que essa pessoa fique boa naquilo, ela precisa praticar. Afinal, é dessa forma que ficamos bons em qualquer coisa na vida. Se quiser ser um bom escritor, um bom nadador ou quem sabe um bom pianista, vai precisar praticar por no mínimo 6 horas por dia e 6 dias por semana para daqui a alguns anos dominar aquela atividade. Agora, usando essa mesma lógica, imagina se você praticasse a distração 8 horas por dia e 6 dias por semana. Dentro de alguns meses, você já ficaria muito bom nisso. E dentro de alguns anos, você se tornaria um verdadeiro expert na arte da distração. Mas o problema é que nós não praticamos a distração 8 horas por dia e 6 dias por semana. O mais provável é que pratiquemos 16 horas por dia e 7 dias por semana, que é basicamente as 16 horas que uma pessoa passa acordada em média. E mesmo que você diga que passe, 5 horas sem praticar a distração, ainda assim restam 11 horas, e isso é muita coisa, é por isso que você é tão bom nisso. Aliás, já faz tanto tempo que você pratica a distração que já deve até ter virado escravo dela. A lei da prática é absoluta. Ela diz que seja lá o que pratiquemos, nós nos tornaremos bons naquilo, quer isso seja positivo ou negativo para nossas vidas. Então o motivo que explica as pessoas serem tão boas em se distrair é o fato de que elas já vêm praticando isso de forma consistente há muito tempo. Logo, pode-se concluir que a razão pela qual as pessoas não são boas em se concentrar é porque elas não foram ensinadas a como fazê-la, e como consequência, elas nunca praticam. Mas pelo fato das pessoas não entenderem esse conceito, elas acabam colocando toda a culpa na tecnologia, nos celulares e nas redes sociais. Porém, essas coisas são apenas ferramentas maravilhosas inclusive,
mas que se não forem controladas por nós, elas é quem acabarão nos controlando. Então, todas as vezes que você ouve o barulho de notificação do celular e para absolutamente tudo que está fazendo para ir checar, você está agindo como se fosse um servo dele. E aí, aos poucos, o celular vai te adestrando e condicionando sua mente a se tornar completamente distraída. Isso significa que a tecnologia ou celular é ruim? É claro que não, desde que você esteja no controle, e não o contrário. Eu sei que isso é óbvio e fácil de entender, mas uma coisa é entender, outra coisa é colocar esse entendimento em prática, e é por isso que estou aqui, para te encorajar a fazer isso. Se você não suporta ficar sem checar as notificações do celular, desative todas elas e deixe seu celular na maior parte do tempo em modo silencioso. Essa é a forma mais simples de resolver o problema. Mas deixando um pouco de lado o fator distração, vamos falar agora sobre como nos tornar realmente bons na arte da concentração. O primeiro passo é entender como a mente funciona. Olha que estranho. A mente é talvez a coisa mais complexa do universo, capaz de projetar e construir arranha-céus, aviões supersônicos e até um computador que cabe na palma de nossas mãos. Só que mesmo assim, ninguém ganha um manual de uso da própria mente. Até uma câmera compacta chamada Point and Shoot, ou Aponte e Dispare, cuja finalidade é de simplesmente apontar e apertar um botão sem precisar se preocupar com mais nada, ainda assim acompanha um manual com dezenas de páginas. Enquanto isso, dentro de nossas cabeças está a coisa mais complexa que existe e não vem com nenhum manual. Então, primeiro é necessário entender como a mente funciona, pois assim você saberá como controlá-la para que seja capaz de focar onde quiser. Baseando-se no ponto de vista dos monges e de suas experiências, a mente não é uma coisa só. Além dela, ainda existe um outro fator, a consciência. Funciona assim. A consciência é como se fosse uma esfera de luz que pode flutuar de um lugar para o outro. Já a mente é como se fosse uma enorme área com diversas repartições, onde se escondem coisas como ódio, culpa, inveja, felicidade, gratidão, etc. Aquela esfera de luz chamada consciência pode circular livremente dentro da mente para qualquer lugar. E quando ela chega numa dessas repartições, ela ilumina e revela o que há ali, o que significa que a partir desse momento você se torna consciente daquilo. Então, por exemplo, quando você assiste a um filme, o diretor que o produziu conseguirá levar a sua consciência para qualquer repartição da sua mente que ele quiser. Isso significa que ele pode levá-la para uma parte onde há tristeza, depois para uma parte onde há alegria, e assim fazer com que o filme se torne engraçado, romântico, triste, assustador ou qualquer coisa que ele desejar. Portanto, você basicamente permitiu que o diretor daquele filme conduzisse sua consciência para diferentes áreas da sua mente. Mas o filme é só um exemplo. Todos os dias nós permitimos que alguém ou alguma coisa faça exatamente isso, e cada vez que acontece, significa que estamos sendo distraídos. A concentração é a arte de manter a consciência, a esfera de luz, em apenas uma coisa por um longo período de tempo. E cada vez que a esfera se afastar, nós temos que trazê-la de volta, não importa quantas vezes precisemos fazer isso. Então, dentro dessa teoria, pode-se dizer que você não é sua mente. Quando alguém diz que sua mente não para de divagar, o que está divagando na realidade é a sua consciência. Se eu te pedir para se lembrar de quando foi a sua última viagem e quais foram as coisas mais legais e interessantes que aconteceram lá, a sua consciência vai sair desse momento que estamos agora e se conduzirá para aquele momento no passado. Dessa forma, é muito provável que você passe a se sentir muito bem, pois na repartição onde está a viagem também está a felicidade. Mas se eu te pedir para lembrar de um momento trágico na sua vida, de uma hora para outra você mudará completamente de sensação, pois na repartição onde está a tragédia também está a tristeza. Dessa forma, eu terei sido capaz de conduzir sua consciência de uma área feliz para uma área triste rapidamente, mas isso só terá acontecido porque você me permitiu fazer isso. Então esse processo acontece o dia todo. Nós permitimos que outras pessoas conduzam nossa consciência de uma área para outra desde a hora em que acordamos até momentos antes de dormir, e dessa forma passamos a maior parte do tempo distraídos. A melhor forma de se desenvolver a concentração é trazer a prática dela para o nosso dia a dia. Ou seja, você precisa encontrar oportunidades no seu dia para praticar a concentração. Eu garanto que existem várias delas. Um exemplo simples é trazer aquela esfera de luz chamada consciência para toda conversa que você tiver com uma outra pessoa. E se a esfera começar a se afastar, você a traz de volta quantas vezes forem necessárias até que chegue num ponto onde ela não irá mais se dispersar com facilidade. A partir de hoje, sempre que for falar com alguém, trabalhar ou estudar, veja esses momentos como grandes oportunidades de praticar a concentração,
E saiba que ao fazer isso, você estará melhorando as suas relações interpessoais, aumentando a sua produtividade diária e, consequentemente, turbinando os seus resultados profissionais. Lembre-se, sempre que aquela esfera de luz chamada consciência se afastar, traga-a de volta. E dessa forma, você conseguirá construir um foco inabalável. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.